No segundo dia, que foi ontem, nós falamos sobre as primícias ao Senhor. E hoje nós vamos falar sobre nossas convicções. E o tema dessa mensagem de hoje, desse terceiro dia, é: reveja as suas convicções, com base numa história muito conhecida de nós, que é a história de Noé. Esse homem que marcou a história da humanidade. E se ele marcou a história da humanidade, muito tem a ver com a convicção que ele teve. Ele foi convicto naquilo em que ele cria e ele foi salvo com a sua família do dilúvio. Mas vamos meditar na palavra do Senhor. Nós vamos ler o versículo 8 e 9 de Gênesis 6 e depois nós vamos ler do capítulo 7, do versículo de 1 a 5. E a palavra vai dizer: porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Algumas outras versões vão dizer que Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. E o versículo 9 do capítulo 6 vai dizer: são estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Agora do versículo 1 ao 5 do capítulo 7. O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, leve 7 pares, macho e fêmea, para conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Senhor, essa é a tua palavra, ela por si só já fala aos nossos corações, ela já traz um entendimento para nós. Nós pedimos agora a tua revelação, ó Pai. Nesse terceiro dia de propósito, em que nós estamos consagrando também o mês de março do ano de 2026, colocando em tuas mãos desde já, que o Senhor venha falar conosco e renovar as nossas convicções essa noite, em nome de Jesus. Amém? Nesse terceiro dia de propósito, dessa consagração pelo nosso ano de 2026, como já falado, nós vamos refletir sobre as nossas convicções. Esse acontecimento aqui bem conhecido de todos nós, é muito comum, nós ouvimos, né, na escola dominical, desde quando nós somos crianças, né, aqueles que tiveram ou têm a oportunidade de ser criado na presença do Senhor, sobre a instrução da palavra. A história de Noé é muito conhecida. Afinal, como eu já disse no início, esse acontecimento marcou a história da humanidade. Só que essa passagem aqui proposta para nós refletirmos hoje, ela é uma revelação de Deus para nós avaliarmos durante esse ano e começarmos a fazer isso hoje, das nossas convicções. Porque esse acontecimento, ele vem em uma época de corrupção geral da humanidade. Só que diante desse acontecimento, Noé, ele permaneceu firme e convicto naquele em quem ele cria. Só que é importante nós ressaltarmos que a situação ela chegou a esse ponto de destruição, né, praticamente total da humanidade, pelo fato de praticamente toda a população estar corrompida. Alguns teólogos eles vão acreditar, né, e eles vão afirmar, alguns historiadores, teólogos, arqueólogos, que desde a queda do ser humano do Éden, ou seja, lá no pecado original, né, como nós falamos no metodismo, desde esse pecado original até a época do dilúvio,
E isso tem a compreensão aí de mais ou menos 1000 anos, né? Imagina aí 1000 anos, né? Somente Abel, filho de Adão e Eva, teria crido realmente em Deus. E nós falamos, né, de Abel ontem, que ele achou também graça aos olhos do Senhor, achou favor, né, através do oferecimento das suas primícias a Deus, e nós falamos sobre isso ontem. Então, desde o pecado original até essa época, somente Abel teria crido mesmo de fato em Deus. O restante de toda a humanidade, ela estava corrompida. Então você imagina quantas pessoas nasceram aí num período de 1000 anos, algumas centenas de milhares, né, certamente. Só que basicamente, somente Abel e Noé, então, eles creram em Deus. E agora, né, como Abel ele foi assassinado pelo seu irmão Caim, ou seja, dentro desse período aí, somente Noé, de fato, ele creu. Um único homem, ele creu em Deus. Olha só, imagina você no lugar de Noé, numa humanidade de centenas de milhares de pessoas, e somente você crê em Deus. Você seria certamente taxado de louco, de, né, insano, maluco, sei lá, qualquer adjetivo que você quiser usar, porque era como se a sociedade estivesse indo toda para um lado. Era como não, era assim, a sociedade indo toda para um lado e Noé indo para outro lado. E é justamente partindo, né, dessa magnitude, para mim isso é um feito e tanto, partindo da magnitude desse feito, que surge a nossa necessidade de rever as nossas convicções. Porque na realidade, muitos de nós, e talvez não nós, mas pessoas que nós conhecemos, estão colocando as suas convicções em coisas vãs. Nós vemos aí, por exemplo, é muito comum ver nessa época a mega da virada, né? R$1 bilhão, e as pessoas ali fazendo bolão e colocando ali a sua esperança naquele dinheiro, que isso vai mudar a minha realidade, vai mudar a minha vida. Esse ano vai, agora vai. E as pessoas colocam ali a sua fé, a sua convicção, usando um exemplo conhecido, né, de nós aqui, fácil de entender. Mas tem várias outras coisas, né? Pessoas colocando as suas convicções no horóscopo, né? Colocando a sua convicção de que se ela passar o ano novo de branco, ela vai ter paz. Se passar de dourado, de amarelo, ela vai ter prosperidade financeira. Se passar de verde, vai ter esperança. Se comer 12 uvas de um cacho, vai acontecer não sei o quê. A gente podia ficar falando aqui o tempo todo. Então nós precisamos, a partir desse acontecimento aqui, lembrar em quem nós devemos colocar a nossa convicção, amém? E a palavra vai dizer que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Na minha versão, que Nova Almeida atualizada, fala favor. E na outra versão que eu estava estudando hoje mais cedo, fala graça. E aí é a primeira vez na Bíblia que você vai ver a palavra graça sendo mencionada mesmo. E isso é uma revelação que desde o princípio, Deus está demonstrando ali a sua bondade. E Ele estende essa bondade a um ser humano, que como eu e você, é falho e pecador, mas que justamente para mostrar à humanidade o conceito da graça, que é o favor imerecido. Nós somos falhos, somos pecadores, não merecemos, mas Deus tem para nós a proposta da bondade e da salvação. E é isso que nós precisamos lembrar. E o texto vai dizer aqui no versículo 9 do capítulo 6 que Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Olha que interessante. No meio dessa sociedade corrompida, vivendo, na maldade, em outras coisas, no pecado, ele foi justificado ali pela sua fé. Não é à toa que ele vai aparecer lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, justamente por causa
né, como eu falei agora há pouco, a magnitude desse acontecimento. Então, quero falar um pouco sobre rever as nossas convicções. Porque quantos de nós teríamos a ousadia de Noé, né? Seria muito mais fácil ele ir na direção que todo mundo estava indo. Mas de Abel até Noé tinha passado muitos anos. A humanidade ela já conhecia, né, a Deus, já conhecia os preceitos de Deus, mas simplesmente decidiram viver corrompidos. E aí depois de várias linhagens que passou, você meditar lá em Gênesis, você vai ver que várias linhagens, né, várias pessoas nasceram, viveram tantos e tantos anos, mas lá anos e anos depois, Noé ele continuou crendo. Isso mostra que a palavra de Deus, ela nunca morre. A promessa de Deus nunca morre. Deus, ele é imutável. Mas vai dizer que Noé, no auge dos seus 500 anos, ele vai gerar, né, 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E eu entendo que essa convicção, ela passou a ser mais forte a partir desses 500 anos. O que mostra também para nós que, se nós estivermos vivos, ou pessoas que nós conhecemos, por mais que talvez já estamos anos e anos insistindo com essa pessoa, pregando a palavra, chamando para vir no culto, ainda tem tempo para ela firmar as convicções, assim como nós também. Porque, né, como nós temos falado aí nas pregações, a palavra diz que aquele que está de pé, veja para que não caia. Então, em meio a essa geração corrupta, ele se manteve convicto naquela advertência de Deus, que iria vir uma chuva, que iria, né, dizimar ali a humanidade. E essa convicção não foi passageira, porque se você ler aí, né, quando o dilúvio começou, a Bíblia vai dizer que Noé tinha 600 anos. Então, do tempo em que ele começou a construir a arca, até o tempo em que de fato começou a chover, foram basicamente 100 anos, em torno de 100 anos. 100 anos em que ele teve que manter a fé dele viva, em que ele teve que pregar para as pessoas, em que ele teve que construir uma arca, em que ele teve que continuar ali, vendo até mesmo parente dele, né? Pessoas queridas por ele, o ignorando, amigos. Vamos trazer para a nossa realidade, né? A gente ora aqui, estão orando pela nossa família, pelos nossos pais, nossos sobrinhos, tio, tia, porque a gente quer ver nossos familiares na presença de Deus. Só que é triste quando a gente prega a palavra e parece que entra no ouvido, sai no outro, mas nós também devemos ter isso como combustível para perseverar e para ter paciência, porque alguns teólogos acreditam até mesmo que os filhos de Noé ali, as suas noras, eles foram assim, impulsionados mesmo por Noé, foram carregados, né, ajudaram e tudo mais, mas foram mesmo carregados ali. Então, talvez eu e você vamos ser essas pessoas. Vamos carregar nossos familiares para dentro da arca. Mesmo que isso dure 100 anos, 70 anos, 50 anos, não é para nós desistirmos, amém? É para nós termos convicção de que a palavra ela não volta vazia, né? Não é assim que a palavra fala? Nós lançamos a semente, lançamos a palavra e ela não volta vazia. Assim, estou falando no contexto familiar, porque o texto tem a ver com isso, mas também para a nossa igreja, né? Para a nossa convicção, nós não perdermos. A igreja, ela fez ano passado 26 anos e vai fazer 27 esse ano, se Deus permitir, mas nós vamos continuar firme, pregando a palavra, convicto de que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Então, nós temos muito a aprender com esse texto. E quantos de nós será que conseguiríamos isso?
Muitos de nós, às vezes, nós perdemos a convicção diante da maldade do mundo, diante das injustiças, diante da corrupção generalizada. Eu, particularmente, vejo muitas pessoas, tanto falando mesmo, dialogando no dia a dia, quanto nas redes sociais, quando acontece um escândalo religioso, ou diante da maldade do mundo, da corrupção do ser humano, as pessoas, eu não tenho mais esperança. Ou pessoas revoltadas, né? Eu não vou na igreja porque, né, só tem defeito, só tem escândalo, né? Olha aí. Só que eu quero dizer uma coisa para nós aqui, para nós nos fortalecermos em nome de Jesus. Que o mesmo Deus que preservou Noé daquele dilúvio, o mesmo Deus que preservou Noé e sua família daquele dilúvio, Ele preserva do dia mau todo aquele que tem a real convicção e a fé na obra de salvação. Nós não podemos perder a fé e a convicção na obra da salvação de Deus. Porque a palavra diz que toda língua confessará, todo olho verá, toda boca, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Pode talvez até ser quando não há mais tempo, quando Jesus voltar, as pessoas vão falar, muitos naquele dia dirão Senhor, Senhor, e Jesus vai falar, eu não os conheço. Ainda que, mesmo se não tiver tempo, as pessoas vão confessar. Mas nós pregamos a palavra justamente porque, enquanto há tempo, nós devemos manter essa convicção acesa dentro de nós. Então muitas pessoas estão perdendo a esperança na humanidade, perdendo a esperança na palavra de Deus, diante da maldade, das injustiças, da corrupção generalizada, pessoas se revoltando. Noé só tinha basicamente ele contra centenas de milhares. E ele continuou firme. E levou ele e a família junto com ele. Foi muito mais difícil, vamos falar a verdade, é muito difícil ele se manter firme, mas ele se manteve. É por isso que nós temos que justamente fazer a contramão do mundo. Se nós estamos aqui na igreja, cercado de pessoas com a mesma fé, com as mesmas convicções, ainda assim é difícil, imagina lá fora, com todas as pessoas falando ao contrário, com todas as pessoas te taxando de louco, de insano. Mas nós temos que lembrar disso. O mesmo Deus que preservou Noé e sua família do dilúvio é o mesmo que preserva do dia mau todo aquele que tem a real convicção e fé nessa obra de salvação. Amém? Isaías 26:3 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Olha que interessante. O Senhor conservando em paz aquele cujo propósito é firme, porque tem a confiança no Senhor. Foi o que aconteceu com Noé. Ele era firme no Senhor, o propósito dele estava firmado, veio o dilúvio, dizimou a humanidade e ele estava lá em paz, porque o Senhor conservou ele. E o Senhor quer conservar eu e você, nós e a nossa família também, do dia mau. Mas tem que ter uma pergunta para nós refletirmos. No que nós temos nos firmado, no que você tem se firmado. A firmeza, ela é um conceito que ela não tem como ter espaço para defeito. Porque uma construção, um edifício, ele não pode haver defeito nos seus alicerces. Você vai construir uma casa, vai levantar uma edificação, se o alicerce tiver algum defeito, você vai estar colocando em risco a sua vida, dos seus familiares, de todos ao seu redor, ou de todos aqueles que vão entrar dentro dessa edificação. Então a firmeza ela é um conceito que não tem espaço para defeitos. É por isso que Jesus, ele nos dá uma receita infalível. Edifique a sua casa sobre a rocha. Caminhe sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo. Deus é a rocha. O Senhor é a rocha da nossa salvação, como
diz a palavra do Senhor, glória a Deus, aleluia, por isso. E Hebreus 11:7 vai dizer: pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Renove a sua fé. Eu e você precisamos renovar a nossa fé. Porque a fé, como diz lá em Hebreus 11, ela é o quê? A convicção dos fatos que não se veem, a certeza das coisas que se esperam. Então, nós precisamos edificar os nossos alicerces sobre a rocha. Porque a firmeza, ela tem esse conceito de que não tem espaço para defeito. Ou nossos alicerces estão firmados ou não estão, ou vai cair e vai desabar tudo. Então Jesus falou: edifique a casa sobre a rocha. E aí a Bíblia tem diversos exemplos, né, de pessoas também que tiveram a sua convicção firme. Podemos citar o Abraão, que foi obediente a Deus, né, foi levado ali para uma terra distante, sem saber o que lhe esperava, mas ele confiou em Deus, teve convicção, teve fé, e não à toa ele também está na galeria dos heróis da fé, e ele é o pai da fé. E eu gosto muito desse outro aqui, o Daniel, que foi levado cativo para Babilônia, foi levado para o cativeiro, mas ele decidiu, a Bíblia é clara, fala que ele decidiu. Algumas versões vão dizer que ele resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei Nabucodonosor. E aí nós conhecemos a história de Daniel. Passado a provação, ele foi encontrado mais sábio, com a aparência melhor do que todos aqueles outros que, em tese, em teoria, tinham um tratamento melhor, né? Tinha uma faculdade melhor, um estudo melhor, porque ele manteve firme a sua convicção. E aí, para encerrar, a convicção firme, ela tem a ver com a obediência e a disciplina. Eu quero deixar um texto para nós, se você quiser abrir para acompanhar, Hebreus 12, de 4 a 13, vai tratar da disciplina de Deus. Se nós queremos ter as nossas convicções firmes, nós temos que entender que nós vamos ter que obedecer. E toda obediência envolve a disciplina. E esse texto trata muito bem disso, de como Deus, ele traz a disciplina para o nosso bem, para nos trazer para perto dele. E o texto vai dizer o seguinte, Hebreus 12, de 4 a 13. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida, como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas, se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam, e nós o respeitávamos. Será que, então, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles não nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso,
Levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Amém? Glória a Deus. Olha que palavra maravilhosa. A disciplina de Deus é para o nosso bem. Deus é o nosso Pai. E o Pai quer o bem do filho. O Pai quer ver o filho andando no caminho correto. Noé fortaleceu as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Sabe o que é isso? Orar mais, buscar mais ao Senhor, colocar as nossas mãos à disposição do Senhor. Nós construirmos, junto com Deus, junto com a sua palavra, caminhos retos para os nossos pés. Deus está nos chamando para esse tempo. Vamos colocar de pé para orar. Eu concluo que essa breve reflexão, essa devocional de hoje, perguntando em quem estamos colocando as nossas convicções. Na Mega Sena, no jogo do bicho, no PL, no PT, no, sei lá, na carreta furacão, qualquer coisa. Ou será que nós estamos colocando diante do Senhor? Coloque diante do Senhor sua vida nesse momento. Peça a Ele para te dar força para rever as convicções que precisam ser revistas. Peça ao Senhor para te revelar em qual área você precisa de mudança. E o principal, decida hoje pelo Senhor. Durante o ano de 2026, durante o mês de março, todos os meses desse ano, você vai dizer: Senhor, a minha decisão, ela está firmada em Ti, firmada na rocha que é o Senhor. Senhor, nessa noite nós colocamos a nossa vida e diante dessa palavra, Pai, nós queremos aqui reagir de uma forma correta perante a Tua palavra. Inspirados aqui pelo Noé e sua família, nós cremos que o Senhor hoje é a nossa arca. Nós não vamos construir nenhuma edificação para nós entrarmos dentro dela e esperarmos a chuva, o dilúvio vir, porque o Senhor prometeu que não mandaria mais o dilúvio. E o Senhor fez uma aliança conosco. E aí tem também a nova aliança, que foi o sangue precioso de Jesus Cristo derramado na cruz. E a palavra diz que o véu do templo, então, ele se rasga e hoje nós temos livre acesso ao Senhor. E nós queremos colocar a nossa vida sob a submissão do Senhor. O Senhor é a nossa arca. O Senhor, ó Pai, é aquele que nos cobre com as Tuas asas, ó Pai. A palavra diz: aquele que está sob o esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa na sombra do Onipotente. Nós queremos ser esse, ó Pai, que habita no esconderijo do Altíssimo, que descansa na sombra do Onipotente. Que nós possamos viver, ó Pai, com a nossa convicção renovada. Não deixe que nós venhamos colocar a nossa esperança, a nossa convicção nos homens. Tenha misericórdia da nossa vida, Pai, e nos dê a chance de sermos como Noé. Um homem, uma mulher de fé, firmada em Ti. Eu quero estender isso, ó Pai, para a nossa igreja, para todos aqueles que irão assistir através do YouTube, irão assistir posteriormente, no momento que estiver assistindo. Que o Senhor nos ajude a ter essa convicção. Pai, não deixa nós desanimarmos no meio do caminho.